Você tem apenas dois caminhos se você quer um parto mais natural possível, sem intervenções necessárias, ou se quer evitar uma cesariana. Se esse for o seu caso, ou se você está chegando agora no mundo da gestação e do parto, ou se ainda tem dúvidas sobre qual que é o melhor parto para você, fica comigo que eu vou te ensinar esses dois caminhos, seus resultados, para que você tenha clareza e decida qual que é o melhor caminho para você. Eu me chamo Lissandra Martins, sou enfermeira obstetra e treino casais e gestantes para o parto há anos. E eu tô aqui agora para te convidar a fazer um exercício comigo. Pega papel e caneta e deixa aí do seu lado, que daqui a pouco a gente vai descobrir qual que é o melhor caminho para você. Eu não sei se você sabe, mas atualmente aqui no Brasil, as chances que você tem de ir para uma cesariana indo para um hospital público do SUS é de 48% e de quase 70% se você for para um hospital privado. Entretanto, dessas cesarianas, apenas 15% seriam realmente necessárias. E sabe qual que é o dado mais assustador? É que se você for para um parto normal, você tem chance de apenas 5% de ter um parto totalmente natural, sem nenhuma intervenção ou conduta médica. E aí você pode me perguntar, por que que isso acontece? Mulher, o nosso sistema de assistência médico-hospitalar é pautado e centrado no próprio sistema, para sua própria proteção e também em resposta às demandas da sociedade. Ou seja, é um modelo medicalizado, intervencionista, imediatista e tecnológico. Tanto a sociedade quanto os médicos veem a cesariana ou um parto que é controlado ou conduzido por um médico vias mais seguras de um nascimento. Mas eu te pergunto, seguro para quem? Já que já temos evidências suficientes mostrando que a cesariana desnecessária é muito mais arriscado para a mãe e para o bebê. Mulheres têm mais chances de ter hemorragia, infecção, acidentes anestésicos e o bebê mais chances de ter complicações respiratórias, precisar de uma UTI, de ter problemas imunológicos, hematológicos, gastrointestinais e muitos outros problemas no futuro. E se a gente sabe desses dados, por que ainda essas taxas são altas e continuam crescendo? Pensa aqui comigo, é muito mais fácil, muito mais conveniente para o médico organizar a sua agenda na semana, marcar várias cesarianas, que dura cada uma 30 minutos, do que acompanhar partos que podem levar horas, sem hora para começar e hora para acabar. É óbvio que isso pode interferir nas taxas de cesariana. E também precisamos considerar a formação médica no Brasil atualmente. É uma formação também baseada em intervenção, imediatismo, medicalização, tecnologização. Isso tira do estudante a oportunidade de acompanhar partos fisiológicos e saber como lidar com complicações no final do período possível. Por isso que muitos acabam levando a cesariana no final do trabalho de parto, quando o trabalho não está fluindo bem e ele se sente inseguro e acaba indicando a cesárea. Os protocolos hospitalares são desatualizados, eles caducam. E ainda por cima não há nenhum tipo de incentivo da administração hospitalar em favorecer a educação continuada para que os médicos se adaptem às novas demandas e às novas evidências científicas de boas práticas obstétricas. E tanto o médico quanto o hospital temem a judicialização, ou seja, eles têm medo de um processo judicial quando o desfecho é negativo. E por último, tem o próprio pedido das mulheres pela cesariana. E isso talvez tenha sido o fator mais importante que eu quero trazer aqui, porque isso tem aumentado dia após dia o número de cesarianas nos últimos anos. E o que passa na cabeça dessas mulheres por preferirem uma cesariana, sabendo dos riscos para o bebê, dos riscos para ela e dos grandes benefícios de um parto normal para ambos? Talvez aqui você já conheça a resposta. Você já deve ter ouvido falar em histórias de partos dramáticos, relatos de parto que doeram muito, que foram muito difíceis, de bebê que quase morreram porque passaram da hora, de maus tratos e da violência obstétrica, que nada mais é do que uma postura profissional e uma prática obstétrica inadequadas. E junta-se a tudo isso a falta de suporte, de apoio da família e da sociedade para que você realize um parto normal. Porque para todo mundo, a cesariana é a forma mais moderna e segura de nascer. Também a falta de apoio, de preparo e de incentivo do profissional ao longo do seu pré-natal. E o que eu considero mais importante é a crença de que a gente precisa estar numa postura passiva diante a assistência, onde eu não posso questionar e não posso participar das decisões sobre a assistência no meu parto, onde eu fico numa relação de poder abaixo do médico e onde eu não posso negar
nenhuma assistência, como se isso fosse um crime. Junta-se também a tudo isso outro dado interessantíssimo. Se eu perguntar para um grupo de mulheres no início da gestação qual é o parto que elas desejam, 70% vai me dizer: preferimos o parto normal. Entretanto, no final da gestação, mais da metade mudaram de opinião. Ou seja, é durante a gestação que você vai decidir qual caminho vai tomar. E eu vou te falar então agora, finalmente, quais são esses dois caminhos. O primeiro caminho é um caminho mais fácil, é um caminho que a gente toma quase que automaticamente. É um caminho que eu gosto de chamar carinhosamente de Deixa a Vida Me Levar, uma música do Zeca Pagodinho e da Maria Bethânia. Agora eu entreguei minha idade. E o que acontece nesse caminho? Você se deixa levar pelo fluxo da assistência. Você vai aceitar as condutas e as propostas dos médicos e vai contar com a sorte de ter uma assistência adequada no dia do seu parto. E os pensamentos que vêm na nossa cabeça para quando a gente decide esse caminho são: o médico estudou para isso, ele sabe o que é melhor para mim. Ele disse que vai fazer o meu parto normal se tudo estiver bem. Entretanto, esses pensamentos, ao contrário do que a gente pensa, não vêm da nossa mente, do nosso cérebro racional. Vem de uma parte animal, mais primitiva, que dita, influencia nossos comportamentos e as nossas decisões. Olha que interessante. Agora eu preciso de 120% da sua atenção para o que você vai aprender agora, porque serve para a vida toda. O nosso cérebro foi desenhado para sobreviver. Ou seja, ele vai proteger você de qualquer ameaça e ele hiperreage a tudo que acontece no nosso meio, na tentativa de te proteger. Ele busca também evitar qualquer dor. Ele busca por prazer e recompensa. E por último, ele quer fazer tudo isso economizando energia. Ou seja, mesmo que racionalmente você pense: o parto normal é melhor para mim, o sistema de saúde é complicado, eu vou precisar me esforçar para estudar, para me organizar. Mesmo assim, o seu cérebro vai dar um jeito de evitar que você siga por um caminho novo, porque ele quer te proteger e quer economizar energia. E aí você pode escolher por esse caminho, onde você é apenas a passageira de uma condução externa, onde outras pessoas vão tomar a decisão por você. E mesmo que você não concorde muito, sentindo que aquilo não é o melhor para você, você não se preparou, você não tem recursos nem estratégias para lidar naquele momento tão vulnerável. Tudo bem, pode ser que você tenha a sorte de encontrar no dia do seu parto um profissional habilidoso, respeitoso, gentil. Pode ser que você tenha uma boa experiência com o seu parto, mas acredite em mim, é mais certo que você tenha uma experiência não tão boa assim. E essa experiência, ela vai influenciar sobremaneira no vínculo com o seu bebê, na amamentação, na sua saúde mental no puerpério e na sua recuperação. Esse é um caminho. E qual é o outro caminho? Um caminho que é mais difícil e que o seu cérebro animal vai pirar no primeiro momento, já que ele quer te proteger e quer economizar energia. É o caminho que eu gosto de chamar Dona de Mim, daquela música da Isa, foi lançada em 2018. Agora eu tô na sua geração. Ela diz assim: Deus me fez assim, dona de mim. Esse é o caminho que te tira da zona de conforto, que vai precisar de engajamento, de esforço, de um trabalho. E você vai ser, nesse caso, a condutora, a navegadora dessa jornada. E mesmo que seu cérebro não goste no começo, com o passar do seu treino, do seu preparo, o seu sistema de recompensa e prazer vai ser acionado e é algo que seu cérebro busca, prazer e recompensa. Como assim recompensa? Quando você vai se preparando e tendo bons resultados, se sentindo mais segura, você vai melhorando a sua autoestima, a sua percepção de autoeficácia, o seu autoconceito e vai acionando esse sistema através de liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que trazem muito prazer, que trazem recompensa. Mas para seguir esse caminho, você precisa ultrapassar um limiar entre a passividade e a autonomia. E para isso você precisa de conhecimento sobre o processo de parto, sobre o processo de assistência, como tomar decisões adequadas, como se comunicar efetivamente para que os profissionais atendam aos seus desejos e principalmente como planejar estratégias para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. E agora o seu cérebro animal pode entrar em ação de novo falando: mas para isso eu preciso estudar muito, eu preciso contratar e pagar caro um médico humanizado. E eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para estudar e eu já estou tão sobrecarregada, tão pressionada, que eu só quero que tudo isso termine, seja como for. E a melhor notícia que eu tenho para você hoje é que é totalmente possível, de uma maneira simples, rápida e efetiva,
você se ferramentar para que esse caminho seja, sim, tão fácil quanto o outro. Me baseando em toda a experiência que eu tenho, em tantos partos que eu acompanhei e tantas mulheres que eu treinei por parto, eu acabei criando uma sistematização que facilita esse processo. Nesse caminho você aprende como tomar decisões adequadas, as melhores para você. Você tem acesso rápido e fácil a todas as informações que você precisa num só lugar, onde você consegue construir as suas próprias estratégias para que você assuma o controle do que é controlável no seu parto e na sua assistência. E como se faz isso? Você já deve ter ouvido falar que você precisa fazer um plano de parto para entregar no hospital, para entregar para os médicos. E eu vou ser bem sincera com você, isso não tem ajudado. Sabe por quê? Porque muitas mulheres fazem um copia e cola da internet, pega emprestado de um amigo o plano de parto, e os médicos já sabem o que tem nesses planos de parto. E eles vão atender da forma que eles acharem melhor, de acordo com as suas preferências e com os protocolos da unidade. E como você não é autora desse plano de parto, você não vai ter muito suporte, apoio e força para sustentar isso na prática. Agora, se você estruturar o seu plano de parto de acordo com a sua consciência, sua informação, com necessidades e desejos legítimos, com estratégias e organização que você e seu parceiro construíram, é muito mais fácil que esse plano de parto seja atendido, principalmente se você saber como comunicar. E a pessoa mais importante para comunicar e fazer esse plano valer é o companheiro. Por isso que ele tem que estar junto de você nessa construção e nessa jornada. Então, ao contrário do que você pensa, não vai precisar de muito esforço. Na oficina que eu estou trazendo aqui para você, de elaboração de plano de parto inteligente, você vai ter um mapa interativo, com guia de consulta, para que você tenha todas as informações de cada momento importante, com as situações mais frequentes que você precisa tomar decisões. Na gestação, no início do trabalho de parto, ao longo de todo o trabalho de parto, no expulsivo, no pós-parto, tudo com todas as informações que você precisa num só lugar. É como se fosse uma árvore onde você vai clicando e tendo as informações e onde você vai fazer as suas anotações para a elaboração das estratégias do seu plano de parto. Esse mapa é um verdadeiro download de toda a experiência que eu tenho, tudo que eu vivi, das maneiras mais fáceis, do que deu certo e de todos os protocolos oficiais, evidências científicas, tudo nesse mapa interativo. E para te ajudar na elaboração desse plano de parto, a gente vai ter alguns encontros ao vivo para que você tire as suas dúvidas, para que eu ajude você no seu contexto, com a sua realidade e as suas necessidades. E além disso, você vai receber também o curso completo de preparação para o parto e pós-parto, para que você aprofunde no seu estado de confiança e que aumente o repertório das estratégias para facilitar o parto e reduzir as intervenções. Agora vamos fazer aquele exercício que eu falei para vocês? Pega lá seu papel e sua caneta ou use a sua tela mental mesmo, ok? Você vai listar as coisas que você deseja que aconteçam no seu parto. As mais importantes que vier na cabeça. Numa outra coluna, você vai listar aquilo que você não deseja no seu parto. Você pode pausar esse vídeo e fazer rapidamente ou apenas segue aqui comigo. Eu vou te dar alguns exemplos, deixa eu pensar. O que eu desejo para o meu parto? Eu desejo um parto respeitoso, eu desejo que meu bebê fique comigo e não seja retirado para fazer intervenções, rotinas que podem ser feitas depois. Eu gostaria de ter acesso a recursos farmacológicos e não farmacológicos de alívio da dor. Eu quero ter liberdade de me movimentar, eu quero usar o chuveiro, eu quero parir na posição que eu achar mais confortável, enfim. E na outra lista, o que eu não desejo para o meu parto? Eu não desejo, por exemplo, ocitocina sem necessidade, eu não desejo episiotomia, eu não quero puxos dirigidos. Talvez algumas dessas intervenções você não saiba exatamente o que é, quando precisa ser feita. Por isso, numa outra lista você vai priorizar tudo isso que você colocou, do que eu quero e do que eu não quero, por ordem de importância. E numa outra coluna você vai colocar quando essa conduta que eu não quero, ela precisa ser realizada. Numa segunda coluna, você vai colocar o que eu posso fazer para favorecer aquilo que eu quero ou o que eu posso fazer para prevenir aquilo que eu não quero. E numa terceira coluna, quais são as ações que eu preciso realizar para tudo isso? Eu preciso de ter mais informações, eu preciso de ajuda de outra pessoa.
como isso vai ser comunicado, para quem vai ser comunicado, quais as estratégias e recursos que eu tenho à disposição. E numa quarta coluna adicional, você pode ir checando quando você se sentir satisfeita com o que você planejou e resolveu. Esses são exemplos aleatórios e você deve fazer o seu. Assim você vai ter um pouco mais de clareza para identificar se você já tem repertório, informação suficiente para fazer escolhas e como usar estratégia para que seu plano de parto seja realmente efetivado. Então, para ficar mais claro, o que você vai ter nessa oficina? Você vai ter esse mapa interativo com todas as informações que você precisa. Você vai ter os nossos encontros ao vivo para tirar suas dúvidas e a gente montar. Vai ter o curso de preparação completo para o parto. E esse curso completo de preparação para o parto vai estar disponível totalmente assim que você acessar a plataforma. Sem essa história de que eu vou liberar o ouro só depois de 7 dias, ok? Então você pode maratonar. Se você não curtir, se não for para você, você pode pedir seu investimento de volta. E aí agora você olha o valor do investimento e fica cabreira. Como que ela vai entregar tanto por tão pouco? E aí eu vou ser sincera com você. Dentro da oficina, eu vou te oferecer um próximo passo, caso você queira seguir comigo mais um pouco nessa jornada. E isso vai trazer um retorno maior para mim também. E deixa eu te explicar qual que é a diferença dessa oficina e dos próximos passos. A oficina tem um objetivo maior de evitar intervenções de cesarianas desnecessárias, procedimentos que você não queira. E esses próximos passos nada mais são do que uma nova mentoria. Para quê? Para evitar que você peça pelas intervenções, que você peça pela cesariana por se sentir insegura, com medo, exausta. Então, uma vai trabalhar os fatores externos e a outra os fatores internos. Então, saiba que essa oficina pode ser suficiente para você, ok? E como o risco é baixo para você, tanto pelo valor e pela garantia que você não tem nada a perder, concorda? E caso seu cérebro animal ainda esteja em dúvida sobre se isso é bom para você, pactua com ele da seguinte maneira: vamos só experimentar, tá bom? Se não for pra gente, a gente segue o caminho mais fácil. Mas pelo menos eu conheço os dois caminhos, as duas formas e posso também tomar a minha decisão. E está tudo bem. O que a gente preza é que você tenha essa opção de decidir o que é melhor para você. Mas eu também acredito que essa parte animal do seu cérebro também está curiosa, já que eu proponho uma oficina que vai economizar energia e ativar o seu sistema de recompensa, trazendo prazer, felicidade, sensação de realização, transformação enquanto mulher e enquanto ser humano. Então, só vem! Será um prazer te guiar nessa jornada. Você e seu bebê merecem.